Papo Mineiro, numa prosa de educação, com a pedagoga Cristina Fábel, pós-graduada em novas metodologias de ensino. Sócia-diretora do Colégio ICJ, Cristina Fábel, que oferece os segmentos da educação básica, educação infantil, os ensinos fundamental e médio. Nós vamos conversar também com ela, conhecer ela pessoalmente, mas também a história do colégio, que tem 62 anos de vida. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Hernani. Obrigada. Bom demais estar aqui com você. Obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você é muito tarefada, né? Começando as aulas do colégio, né? Sim, início de ano, né? 2 de fevereiro. Então, nós vamos, você contar um pouco de você, né? De sua história, onde você nasceu, como é que você foi aí, influenciou pela educação, como pedagoga, como professora, né? E depois contar um pouco do diferencial do ensino no seu colégio. Tá bem? Tá bem. Então, vamos, a palavra é sua. Ok, muito obrigada. Bom, a minha história, ela passa basicamente pela educação. Eu fui criada dentro do colégio, o mesmo ICJ, fundado Instituto Coração de Jesus, pela minha mãe há 63 anos atrás. Ele foi fundado, inclusive, numa data muito atípica para a escola, dia 2 de outubro de 1961. Fundado com um jardim de infância modesto, pequenininho, e começando em pleno outubro. E essa escola cresceu sobre os olhares atentos, carinhosos, amorosos da minha mãe, e nós, anos depois, eu e meus 2 irmãos, assumimos a direção do colégio. Esse espaço de tempo, muita coisa aconteceu, claro. Eu comecei a trabalhar no colégio com 12 anos de idade. Naquela época, não tinha essa coisa de criança, não podia trabalhar. E mamãe logo me colocou em 2 tarefas. Também para ocupar meu tempo, porque ela trabalhava demais. À tarde, no infantil, quem olhava a escola era a dona Julinha, uma mãe que nós tivemos. E mamãe, de manhã no colégio, de tarde na rede pública, como diretora da rede estadual. Então, eu tinha que me ocupar. Eu era mais velha, eu já tinha condições. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar sendo ajudante auxiliar da dona Julinha, e eu achava aquilo ali uma coisa maravilhosa, porque a dona Julinha era um ícone para mim, era uma referência, foi com quem eu aprendi muitas coisas também. E mamãe, para aproveitar minha mão de obra mais ainda, ela abriu, porque ela era visionária, muito, ela abriu uma escola, um transporte, uma empresa de transporte escolar, com os ônibus, com aquelas faixas amarelas, e eu, então, fui ser acompanhante de um desses ônibus. Não me lembro, parece que não existia essa obrigatoriedade, mas os pais também não deixariam essas crianças entrarem num ônibus só com motorista, era muita responsabilidade. Então, eu fazia o trajeto da hora do almoço e o trajeto ao final do turno. Então, eu cresci assim, eu não tinha essa disponibilidade, essa leveza das minhas amigas, porque todo mundo podia, almoçava e ficava tranquilo, eu não. Chegava, ou eu almoçava correndo para entrar no transporte escolar, porque a gente morava no endereço do colégio, era tudo junto, misturado, ou eu almoçava depois. Se eu atrasasse a saída lá do colégio, que eu estudava, eu já não dava tempo de almoçar. E logo, por volta de 4h30, eu já tinha que estar pronta para entrar no ônibus, que naquela época o turno era menorzinho, e eu saí, então, no ônibus às 5h da tarde. Assim, esses anos foram transcorrendo e eu não me via em outro lugar. A paixão pelo aquele espaço, ela foi crescendo, um amor também
Eu adorava ficar com os piquititinhos no maternal. Eu cheguei a ficar tão ligada afetivamente a duas meninas nesses períodos, que quando elas ficaram maiorzinhas, aquilo foi como se tivesse partido da minha vida uma sobrinha muito próxima. E as mães entendiam isso, adoravam, e eu fui aprendendo, não só a educação formal, como acho que até essa questão da maternidade, de ter uma criança, de cuidar, mamadeira, porque era tudo assim, né? Mamadeira, fralda e tudo. E aos 18 anos, terminado, na época era o científico, a gente tinha que escolher, eu escolhi em determinado momento do curso fazer o magistério, e não o científico, e eu terminei, então, aos 18 anos já, esse ciclo, encerrei como professora. Eu já era professora, ganhei anel, muito bonito, com a pedra verde, que é o símbolo da professora, né, do magistério, e decidi, então, que eu queria fazer mesmo pedagogia. Eu ainda falava com a mamãe, eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer psicologia. A mamãe falou, essa é a escolha, eu acho que a trajetória de pedagogo é mais leve. É bem complicado, não sei não. Mas era brincadeira. E ela falava isso, mas na verdade eu nasci e me criei naquele ambiente estava já destinado a ser professora e depois fazer essa caminhada aí ao lado dos meus dois irmãos, que estamos juntos até hoje. Fiz o curso de pedagogia na PUC, um curso bem feito, com seriedade. A PUC sempre prezou muito esse lado da educação, né? A origem dela toda, das faculdades de educação. E quando eu terminei, eu já fui colocada dentro do colégio. Já entrava em sala de aula, mas muito mais como o foco da minha mãe, porque ela tinha acho que ela pensou assim, não tem tempo, ela ficar não há muito tempo ela ficar em sala de aula, não, ela já tem que fazer tudo junto, sala de aula e coordenação e supervisão e aprender tudo junto. E eu fiquei, então, muitos anos com a dona Júlia, já como supervisora da educação infantil, porque a dona Júlia estava pesado para ela, eram muitas turmas, e eu assumi o maternal, o primeiro e o segundo período. Naquela época tinha um terceiro período, que era alfabetização. Eu era muito nova para estar já assumindo um desafio desse, um processo, igual a gente falava na época, um processo de alfabetização, depois isso virou letramento. E a dona Júlia, então, ficou à tarde com o terceiro período e as séries iniciais do fundamental, hoje, do antigo primário. E aí o caminhar se deu naturalmente. Num determinado momento, eu, por necessidade de saúde, dona Júlia se afastou em pleno mês de janeiro, a mamãe só me comunicou que eu ia assumir o turno todo e mais a coordenação do infantil todo e mais o turno. E eu tremia, porque realmente era muita coisa para uma pessoa que nessa época eu devia ter uns 27 anos no máximo, 26, 27. E fiquei... E não foi fácil. Digo assim, noites sem dormir. A professora falava mais forte um pouco comigo, eu ia lá para outra sala, chorava, enxugava as lágrimas, voltava. Porque foi tudo muito rápido. Eu cheguei a trabalhar isso comigo mesmo. Será que eu estava preparada para aquilo tudo? Mas a mamãe, ela não tinha dúvidas. Ela apostou e eu fui. Mas não foi fácil, sabe, Hernani? Eu digo a você que eu sofri muito. Eu tive que aprender em serviço e mais ainda, a questão da parte técnica, não. Porque isso, eu fiz um ótimo curso, eu sempre estudei muito. Mesmo depois de terminei o pedagogia, eu voltei já casada para a universidade e quis fazer a orientação educacional, porque eu tinha esse lado, né, cismado com a psicologia. Então, eu voltei, eu fiz
toda a formação que era possível na época, e que até hoje é, dentro do curso de pedagogia. Então, eu, enquanto técnica, enquanto profissional, eu tive acesso a tudo, eu estava completa na formação. Mas nós sabemos que não é só isso. O dia a dia, ele te exige muito. Mas tinha a responsabilidade também, né, de você era herdeira, né? Você era herdeira. Sua mãe ela preparou isso, né? Ela foi muito inteligente e preparou uma pessoa competente para ficar nessa herança. Mas também, você já estava casada, também tem a casa, né? Você tem que cuidar da casa. Sim, a casa. Então, depois são duas responsabilidades, né? Você foi mãe muito nova? Não, para os dias de hoje, sim, mas naquela época não. Eu fui mãe com 28 anos, a primeira vez. Sim. Mas o que mais que eu encontrei dificuldade foi administrar esse dia a dia da escola, as surpresas que uma escola, porque eu chegava, e isso foi até hoje, hoje eu não estou todos os dias no colégio, eu vou algumas manhãs, algumas tardes, mas eu chego e falo, não, o dia hoje está calmo, eu tenho um agendamento para 10 horas da manhã, quero participar de uma reunião de professores meio-dia, de repente aparece um fato, o negócio vira de um jeito. Se o menino resolve me aprontar uma no horário do recreio e sobe o disciplinário com o menino, aquilo ali dá um desdobramento. Se está fazendo uma prova, o menino é pego com o celular. Essa questão do celular, para você recolher o celular, até a gente entender que na hora que você tinha que recolher o celular e tirar o chip. Porque se você recolhia o celular e guardava o celular no saquinho, e na hora de devolver para o pai, aí o pai era chegava, era advogado, já começava a falar que nós tínhamos feito uma coisa, invadido a privacidade do menino. Então, isso tudo nós fomos aprendendo no processo. Mas foi muito bom, a gente cresceu, nós crescemos muito, chegou um determinado momento, nós sempre contratávamos com espaços maiores de tempo, consultorias. A mamãe visionária que era, quando ela estava para fazer 60 anos, nós já tínhamos assumido as diretorias todas, eu na diretoria pedagógica, meu irmão na diretoria administrativa e o outro que é economista na financeira. Então, ela resolveu que ela queria afastar. E, nesse momento, ela foi encaminhado, isso estou falando de uns 40 anos atrás, mais ou menos, um trabalho de consultoria, e nós, então, fomos preparados para assumir o colégio, e, inclusive, a própria sucessão junto à comunidade, a comunidade entendeu o que estava acontecendo, porque é muito delicado uma escola que cresceu com o rosto, com o jeito de ser de uma pessoa, e depois os seus filhos assumem. Esses filhos, ok, a gente conhece, eles eram meninos. Quantas vezes eu escutei? Não, mas você era uma menina outro dia, agora você já está na direção. E para mim foi mais difícil, porque mulher ia assumir o cargo de pedagoga, que é a essência de uma escola. Então, era dar certo e dar certo. E a mamãe cresceu, saiu de uma escolinha pequenininha, no bairro Nova Suíça, com uma turminha de educação infantil, e virou. Nós temos hoje 3 prédios, nós somos referência na região toda. Então, tinha que dar certo, e isso pesou muito para mim. Mas eu busquei, tinha o apoio da mamãe, principalmente emocional, porque o técnico eu buscava de outras formas, isso. É importante, Importante, às vezes eu pedia, eu falava com ela, eu posso ir na sua casa hoje à tarde? Aí ela falou, pode. E a gente passava a tarde ali conversando, e eu lamuriano, né? Lamuriano, que o fulano fez isso, que o pai falou isso, e a gente ia devagarzinho, era um consultório de terapia, mas com aquela proximidade de quem estava falando, ela falava de um lugar que ela conhecia muito bem. E nós fomos crescendo, né, nesse espaço, e a mamãe então resolveu que ia afastar, nos preparou a comunidade, a sucessão foi feita, assim, muito bem feita mesmo, pela, então, o escritório de consultoria, só que
não era para eu ficar sozinha. A mamãe iria ficar comigo. E foi feito isso, apresentada a toda a comunidade no princípio de fevereiro, talvez um dia 2 de fevereiro, com uma grande reunião. E a mamãe, no dia 20 de fevereiro, ela fez uma cirurgia e ela já não cicatrizava mais, e daí começou, até que em julho detectou uma doença autoimune. Então, eu não tive a mamãe hora nenhuma, pelo contrário, eu tinha que me desdobrar entre o colégio olhar e ela também, para olhar agora ela também. Ela chegou a parar de andar, porque essa doença, ela chama poliomielite, é uma doença autoimune, ela vai consumindo os músculos. E chegou a ponto, então, da mamãe ser internada no Albert Einstein. Eu fiquei com ela lá 22 dias, depois o papai foi e trocou comigo, e eu vi que era eu e eu. Mamãe voltou outras vezes, mas nunca mais atuando. Voltava assim, participava, nós conversávamos muito, eu tinha dificuldade, quando uma coisa continuava, ela estava sempre pronta, mas eu que respondia tudo. Nova, muito nova, as filhas pequenas, mas deu certo. Eu não sei se você me perguntar assim, você achava na época que você estava dando certo? Eu não sei te responder. Eu simplesmente fazia, eu tinha que fazer. Mas deu certo. Deu muito certo, porque acabou que eu fui trilhando outros caminhos. Eu comecei, o colégio cresceu muito, nós abrimos o ensino médio, e eu comecei a me projetar e ser vista na comunidade de Belo Horizonte, Mineira. Eu ia a todos os congressos. Era Congresso São Paulo, Congresso, depois começou a ter uma veia bacana, em Fortaleza eu ia também. Eu fazia, todo sábado eu ia para palestra, eu tinha sede, porque era necessário. Então eu fui me lapidando em fontes muito boas, e até depois com pedagogos da USP, estabeleci uma relação muito legal com a Rita Ladeira, que é da USP, da área de bilinguismo de lá. Foi daí que veio a ideia de implantar o bilinguismo no colégio, que fomos os primeiros na educação básica, projeto meu, audacioso, e a coisa não foi desenrolando até que eu começaram a me enxergar como uma grande empresária, com um perfil inovador, com uma profissional como inovador, que arrisco até hoje, mas com cuidado, né? E aí começaram a surgir os convites para eu sair daquele meu mundinho ali, que me ocupava muito, e eu consegui fazer isso. Porque nessa época o colégio já podíamos, já foi entendido pelo conselho diretor que nós tínhamos, que era bom que eu saísse, eu fosse para fora, porque isso era bom para a empresa também. Então, contratou pessoas para fazer algumas coisas que eu fazia, para eu ter tempo de... E o que foi que eu fiz? Primeiro, eu fui para o sindicato das escolas particulares de Minas Gerais, o Sinep. Fiquei alguns anos lá como participava. Depois eu fui convidada a assumir uma diretoria que chamavam, na época, de Câmara da Educação Infantil, depois da Educação Fundamental. Então, essa Câmara, eu organizava, eram qualificações no processo então, eu abria cursos, eu montava curso, tudo com o aval do sindicato. Então, eu trabalhei muito nessa época, foi muito gratificante. Eu fiquei 9 anos lá, com esse cargo. Depois fui para a diretoria, com o núcleo central mesmo. Nós éramos 8 diretores, então eu tinha acesso quer dizer, eu fui tão reconhecida que não só pela contribuição que eu dava ao sindicato da área pedagógica, mas pela gestora, né, por essa visão, que eu também busquei conhecimentos, fiz alguns cursos na área de administração mesmo, de gerência, e aí me enxergaram como uma pessoa que poderia contribuir. Então, nós tínhamos semanalmente no sindicato uma reunião, que era o presidente, o vice-presidente e mais 6 integrantes, eu era uma delas. Então, eu tinha informações privilegiadas
Eu sabia o que ia, estava se pensando para daqui 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e até para o ano seguinte. Outra coisa boa para o meu crescimento e boa para o colégio também. Já no final dessa gestão, eu fui convidada, aí foi um aprendizado para lidar com pessoas da mesma faixa etária, fazemos juntos, que foi a Associação das Caminhantes da Estrada Real. E a Beth abriu, eu já conhecia a Beth de anos anteriores, e eu resolvi entrar. Muitos convites tinham sido feitos pela Beth, mas eu não tinha tempo para me dedicar. Chegou nesse momento, falei, vou entrar, era bom para mim, e eu adorei, e aí assumi o cargo de diretora administrativa. Foi um tranco. Todas mulheres muito bem-sucedidas. Aquela mulherada toda. Como dizia a Beth, muito íntima, muito cacique para pouco índio. Nossa Senhora, tinha que ter um jogo de cintura ali. E isso, elas achavam ótimo em mim, porque eu vindo de escola, jogo de cintura, o que mais tem que se ter jogo de escola. O pai chega lá esbravejando, você tem que respirar fundo, deixar ele falar, e depois já ir entendendo a coisa. E já no final, depois, já no último ano da associação, e eu ainda no sindicato, eu fui convidada, um pouquinho antes, a entrar para a associação, para ser Minas, Associação Comercial de Minas. E aí, realmente, eu vi que eu tinha trilhado o meu caminho, independente do ICJ, independente de Elza Gonçalves Fabel, com todas as dificuldades, com todas as inseguranças, porque eram muitas, e o receio de ter feito errado, o receio de estar planejando uma coisa que ia dar errado, e os pais acreditavam muito em mim. Eu escutei várias vezes pais falando, Cristina, você tem certeza disso? Porque eu inovava, eu levava projetos novos, eu viajava muito. Então, robótica, um projeto de matemática para desenvolver o abstrato, lógico abstrato, que era de Israel. Nossa Senhora, os pais falaram comigo, você tem certeza disso? Eu estudei muito. Se não der certo, eu seria a primeira a chamar vocês e a gente vai, então, rever ou até voltar. Eu tinha que ter humildade. Quando você parte num ambiente como é a escola, querendo fazer diferente de todo mundo, uma escola particular, de uma mensalidade que nunca foi barata, nunca foi, era um público exigente, um público, a gente tem uma pesquisa recente, 92% dos nossos pais têm curso superior, superior, e quase 80% tem mestrado, pós-graduação e mestrado. Então, é um público que sabe onde que eles... O que precisa. Que existe, né? Que tem. Aí eu fui, então, para a Associação Comercial como diretora e fiquei lá 2 anos, e qual não foi a minha surpresa, quando eu recebo um telefonema dizendo que eu tinha sido indicada para assumir a presidência desse conselho, do Conselho da Mulher Empresária, que hoje chama SEMI. Outro desafio. Tinham filiadas lá mais de 600 mulheres. Claro que nem todo mundo não participava, nem a metade, nem um terço, mas o grupo que participava era muito forte, empresárias todas do nível, né? Você deve conhecer muitas, né? A maior delas, que é a Maria Elvira. Maria Elvira, de quem eu sou amiga pessoal, querida. É uma amiga de muitos anos, né? Adoro. Muitos anos. Adoro. Maria Elvira, quando ela viu que eu tinha assumido, e o presidente me ligou, falou que queria uma pessoa dita, eu falei, mas por que eu cheguei, tem 2 anos só na associação comercial, ele falou, porque eu quero uma pessoa de educação, eu quero uma pessoa que tem visão e que dá conta que seja uma líder, porque eu tenho muitos planos para a minha gestão. E realmente é o Lindolfo Paulielli, doutor Lindolfo Paulielli, ele fez uma gestão ímpar. Sim. Nós quase morremos de tanto desafio que ele nos colocou em todos os conselhos. E Maria Elvira, quando ficou sabendo... Eu era do Relações Internacionais com a Mônica. Ah, sim, a Mônica. Me tornei muito próxima a ela lá na Associação Comercial. Muito isso.
E o dia que eu aceitei mesmo, que eu tentei sair, eu fiquei muito assustada, eu fiquei muito com medo, achei que era um ambiente que eu desconhecia, era uma coisa que eu ia ter que lidar em outra esfera, que eu não estava pronta para isso, para todas as inseguranças e os medos possíveis. Aí surgem de novo, surgem as amigas, né, Nani ligando, Beth e tal. Aí Maria Elvira me liga: Cristina, você está pronta, você pode ir. Então, a palavra dessas amigas, que são referências para mim, sempre foram e continuam sendo, falou: bom, se elas estão acreditando, eu vou. Meu marido também, André Teixeira Gontijo, ele é professor, trabalhou muitos anos em colégios, em cursinhos, naquela época do auge dos pré-vestibulares, depois em faculdades também, e hoje ele é consultor, ele tem uma sua empresa de consultoria. Ele apostou e falou: Cristina, você está pronta, me deu muita força. E assim eu fui. Caminhando, fiquei lá muitos anos na associação comercial, até eu achar que eu já tinha dado a minha contribuição. É pesado estar numa associação comercial do porte das Seminas, manter o ritmo e o sucesso dos projetos que eu consegui implantar junto com as colegas. Fiz amizades lá. Ontem mesmo nós saímos em 5, oriundas de lá do meu conselho, que eu fui presidente delas, amizades que perduram até hoje, isso tem mais de 10 anos. Então, eu sou muito feliz pela minha trajetória. 2 filhas, tive que fazer a opção de não ter o 3º filho, porque eu não tinha condições de ter o 3º por causa do colégio. O consultor falou comigo assim: nós vamos abrir o ensino médio, mas se você engravidar de novo, eu vou te falar a verdade, eu pego a minha pasta, vou embora e não volto aqui, não tem lugar para você engravidar. Você tem que estar aqui 24 horas. Eu quero, Cristina, eu quero te fazer 2 perguntas, né? Porque é uma trajetória que você foi criada dentro do colégio, né? Sim. Não tem pessoa melhor que conhece o colégio. Não existe. Não é verdade? Eu conheço tudo do colégio. Você depois, vocês criaram um conselho dos irmãos e profissionalizaram a gerência. Sim. Chegou um determinado momento, nós, por ser uma escola particular, tudo muito particular, sim, mas familiar, aquela coisa de não deixar ninguém entrar de fora. Só que a gente precisa... Ficamos ali, os 5, o conselho conselho empresarial que nós tínhamos montado, a mamãe era presidente, nós todos, inclusive meu pai, em volta dela. E depois, com a doença da mamãe, nós continuamos, a gente manteve, o que ela falava era, vamos dizer, lei para nós. Claro que a gente já tinha condições de provar para ela que o caminho era aquele. E mais para frente, já agora nos últimos anos, assim continuamos, eu comecei a sentir o peso de tantos anos no cargo de diretoria pedagógica. A gente já tinha tentado por 2 vezes, até ainda com minha mãe viva, contratar. Eu saí dessa linha de frente total da diretoria pedagógica e ficar na diretoria de ensino e na gestão. Porque começou a ficar... hoje, você ser empresário não é trabalho. Quantos alunos vocês têm hoje? Hoje nós temos a faixa de quase 900. Então, né? E já tivemos um número superior, mas por posicionamento de mercado, que foi uma decisão nossa, nós preferimos ter menos alunos, mas num posicionamento de mercado mais elevado, com um aumento mais ainda da mensalidade, o que foi muito bom para nós. Agora, e a nova geração? Tem gente que está querendo entrar ou não? Ninguém? Isso que eu ia te dizer. Primeiro, quando eu comecei a sentir que eu tinha que eu queria me afastar, 2 tentativas não tinham dado certo, fizemos a 3ª já há 7 anos atrás, e deu muito certo. E aí a consultoria dessa época falou que nós precisávamos de abrir para outras pessoas de fora. Não dava para ficar os 3 agarrados, porque a mamãe já tinha falecido, o papai já não tinha mais condições de participar. Então, nós fizemos a contratação de uma profissional espetacular, fantástica, que chama Aparecida Curto,
muita experiência, e ela assumiu, então, a diretoria pedagógica. Aí eu saí dessa linha de frente, o que foi muito bom, porque deu um ar também demais, expandiu a cabeça, ela chegou a ser uma coisa assim, até que eu não tinha pensado até então nós nos unimos. E depois, no ano seguinte, a gente contratou, através de uma empresa de headhunter, um diretor executivo. Ele veio de uma multinacional, louco, porque queria trabalhar em escola, era o sonho da vida dele. Eu acho que ele foi vidas passadas, porque ele chegou, não teve um dia até hoje, que a gente tenha falado assim, mas podia ter sido diferente a contratação. Então, essa dupla que chegou, Rogério Gandra é o nome dele, essa dupla só veio agregar e nos facilitar o nosso dia a dia. Eu passei a ter mais tempo e tudo. Nova geração. São 6 herdeiros. Eu, 2 filhas, cada um dos irmãos com 2 filhos. Nós fizemos uma coisa que eu não sei, a gente vai saber lá na frente, se foi bom ou se não foi, mas foi uma escolha que nós fizemos ainda com a mamãe em vida. Eles só iriam trabalhar no colégio depois que tivessem experiências lá fora, fossem em qualquer segmento da escolha deles, e porque o colégio não suportaria mais 6 famílias. Escola, você sabe, está cada vez mais, a taxa de natalidade é mais baixa, então estamos nós no mercado com muito sucesso, nos mantendo pela qualidade, mas não dá mais para você ficar expandindo escola para todo lado. Então, nós não temos tudo nosso impecável, graças a Deus, tanto financeiramente, quanto administrativo, quanto trabalhista e tudo, mas o colégio não suportaria mais 6 famílias, nós éramos já 4 famílias, então nós resolvemos que eles iriam lá para fora, até mesmo para eles crescerem, e assim eles foram. Foi uma confusão na época, um que não queria muito fazer, eu quero vir para cá, eu faço qualquer coisa, mas na verdade qualquer coisa gerava salário, e se gerasse salário para um que fizesse qualquer coisa, ia gerar salário do mesmo valor para quem chegasse e fizesse muita coisa. Então, nós fizemos o nosso acordo sucessório, foi muito bem feito, por 2 versões, por sinal, e o que está valendo agora permanece isso, que eles só entrariam no colégio depois de experiências externas. Ótimo. Eles nunca entrariam. Foi bom? Muito boa. Foi excelente. Foi, porque eu vou te dizer sinceramente, se eles tivessem os 6 ido para lá, eles não estariam realizados como eles estão hoje, e estariam dependentes do colégio, e o colégio não daria conta de manter um padrão de vida no qual eles foram criados e de que eles estão hoje, pelos méritos próprios. Pode mais para ver, são jovens, o mais novo fez agora, o caçula, né, dos netos, ele completou agora 30 anos. Está numa empresa fortíssima no Brasil, está fazendo uma carreira belíssima. Pode ser que para frente 1, 2 ou 3 resolvam voltar para assumir o colégio, mas o colégio não vai ser a única fonte de realização profissional e muito menos financeira. E o colégio hoje está pronto para andar uma gestão profissional, eu não preciso mais da Cristina o tempo todo, do Ademar o tempo todo, as pessoas aceitam a diretora pedagógica, reconhecem o Rogério com uma capacidade para gerir o colégio, e daqui 2 anos pode vir outro. Então, eu estou muito feliz com o caminhamento que foi dado para o nosso amado coração de Jesus. E minha última pergunta é essa. Você está feliz como mulher, como profissional? Estou. Eu posso me dizer que eu me realizei em todos os aspectos, porque as filhas são filhas maravilhosas, uma, inclusive, nem está morando aqui no Brasil, já está fazendo seu mestrado nos Estados Unidos, está com o marido, e tem a outra filha aqui, que é funcionária pública, que já nos presenteou com 2 netas maravilhosas,
E eu nunca fui engraçado, sabe, Fernanda? Eu nunca fui. Eu lembro das minhas primas falando: porque eu vou casar, porque eu quero ter filho, eu vou casar, eu quero um marido de olhos verdes, que não sei o quê. Minha filha vai chamar Marina, vai chamar Laila, vai chamar não sei o quê. Eu nunca me projetei como para casar. E a mamãe falava, eu não criei você para casamento. Se acontecer, é ótimo. Aconteceu ainda relativamente jovem, aos 24, 25 anos, casada até hoje, 42 anos de casada, as netas maravilhosas, e eu consegui abrir um espaço para a Cristina hoje, porque é o que eu tinha mais receio, que eu não conseguisse ter esse espaço para mim. Eu não teria aceitado isso. Ficar no colégio até os 70, 80 anos e não ter um tempo para mim, para viajar com as amigas, para entrar num navio, para fazer uma aula de dança, porque eu não tive tempo, durante muitos anos, não tive tempo para nada. Isso mesmo. Então, eu estou muito feliz. Acho que eu estou bem, eu me olho, eu estou feliz com o que eu vejo no espelho, sabe? Minha saúde é boa, consigo ir para academia. Tenho tempo para tudo hoje. Para trabalhar agora... e para viver. Nosso tempo já passou um pouquinho, okay. Né? Mas a prosa está tão boa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para essas coisas tudo pelo colégio, né? Que também você faz parte da construção do colégio e também como dirigir lá no Estado Social, que não é fácil, eu sei disso, né? Eu participo de 3 conselhos dentro das Minas, né? Então, a gente percebe o nível alto, né, de inteligências, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, o que você deixa de mensagem para todo esse pessoal? Todo início de qualquer carreira, principalmente quando você tem que entrar substituindo uma pessoa ícone como minha mãe, não foi fácil. Mas eu acreditei em mim, com todos os temores que eu tive, eu acreditei em mim que eu seria capaz. E encontrei pessoas incríveis na minha trajetória, que me fizeram ser incrível na vida. Eu não teria conseguido isso sem a mão que me deram, os passos que me ensinaram a dar. Então, o que eu deixo de mensagem é gratidão por tudo. Eu sou grata por tudo da minha vida. E para quem está começando, que está em um momento que acha que não vai dar conta, acredite, porque acontece. Um pouco mais demorado, um pouco mais rápido, mas acontece. E acontece bem, desde que você seja capaz. Muito bem. Prazer em conhecê-la, né? Obrigada. Depois nós vamos encontrar, de repente até a gente vai tomar um café junto com o Beth, né? Vamos! Adoro tomar café! Né? Adoro tomar café com os amigos. Você vê que meu papo mineiro tem um cafezinho, né? Eu vejo, já me chamou a atenção essa marca. Muito bacana, muito bacana. Obrigado. Então, muito obrigado e até alguns dias para frente aí. Ok, te agradeço muito a atenção, o convite e a paciência em me escutar. Não, foi ótimo. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, um abraço. Então, nós tivemos aí a história, né, de um colégio, que também é a história da vida de uma pessoa, né? E que venceu muito bem, que está feliz, que está realizada, e a vida continua com planos. Isso que é importante, né? Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.